Fala, meus amigos, queria falar com vocês hoje sobre a decisão de saneamento compartilhado. Na verdade, a audiência de saneamento compartilhado. O artigo 357 do CPC, ele trouxe, entre inúmeras outras novidades, a possibilidade de saneamento e organização do processo. Mas, Haroldo, você já tinha o despacho saneador, como as pessoas chamavam antigamente. Eu sei, mas o código deu um prestígio muito maior a essa decisão. Agora ela é muito mais organizada, tem muito maior ênfase no código, ela é uma protagonista durante o meio do procedimento, porque exatamente ela passa a ser um momento chave, onde o juiz organiza o processo. Então vamos lá. No 357, parágrafo 1º, você vai encontrar o saneamento feito em gabinete, que é aquele que o magistrado saneia o processo, resolve questões processuais e diversos outros pontos pendentes do processo, publica essa decisão e as partes vão ter 5 dias para pedir ajustes ou esclarecimentos dessa decisão. Veja bem, isso não são embargos de declaração. A mera petição requerendo ajustes e após isso, essa decisão se torna estável. Cuidado que aí já resolve um problema que nós tínhamos no código passado, que se haveria ou não preclusão sobre o despacho de saneamento. Agora ela se torna estável, significa que automaticamente, a partir dessa estabilização, o magistrado não pode alterá-la com facilidade, vai ter que observar todo o contraditório substancial, então, em resumo, ele não pode modificá-la simplesmente. No parágrafo 2º do 357, você encontra um negócio jurídico processual. As partes podem consensualmente sanear o feito. Imagina só, por exemplo, se você não quer que o magistrado analise se é cabível ou não é cabível uma prova testemunhal, se é cabível ou não a produção de uma perícia, ou como será feita essa perícia, as próprias partes podem convencionar o que elas pretendem nessa decisão. E, finalmente, o parágrafo 3º. O Código trabalha com uma linha de que, em regra, pelo menos em tese, para processos de maior complexidade, nada impede que não seja para processos tão complexos. Ele marque uma data de audiência e com as partes presentes naquele ato, ele vai sanear em conjunto. Isso é um saneamento compartilhado, um saneamento em cooperação processual. Isso reflete bem o modelo processual cooperativo. Você vê que o magistrado chama as partes para discutirem democraticamente as questões que devem ser saneadas. Isso é um ótimo exemplo de modelo cooperativo de processo. E veja bem qual é a intenção. É muito comum na prática as partes saírem arrolando provas, testemunhas, que às vezes não são tão essenciais assim, quando a gente não pode até falar que sejam até protelatórias. Eu quero ver numa audiência, por exemplo, a parte chegar lá e arrolar uma testemunha protelatória no meio de uma audiência. Essa é a ideia, o juiz toma o maior controle do processo, evita que o processo tenha algum desvio, fuja de rito. Isso é importantíssimo para a celeridade e para a razoável duração do processo. Valeu, gente. Era essa dica que eu queria falar com vocês sobre saneamento e organização do processo. Forte abraço.